E a notícia que saiu hoje é péssima pro Eduardo Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal foi acionado para barrar a estratégia bolsonarista para tentar salvar o cargo de deputado federal do Eduardo Bolsonaro, para que ele não perca o mandato de deputado federal. Os bolsonaristas estavam visando uma estratégia para nomear Eduardo Bolsonaro para ser secretário de algum estado governado por bolsonaristas para evitar que ele perca o mandato de deputado federal. Porém, pessoal, o Supremo acaba de ser acionado para barrar essa ação do PL. E detalhe, André Sadi revelou que os ministros do Supremo Tribunal Federal ficaram atônitos com essa notícia. Nós vamos ver tudo isso na íntegra, mas antes eu queria mostrar para vocês uma notícia que acaba de explodir no portal Metrópole. E é mais uma pancada no bolsonarismo. Justiça acaba de condenar Pablo Marçal à inegibilidade pela terceira vez consecutiva. A inegibilidade de Pablo Marçal será até 2032, ou seja, mais um bolsonarista tomou no nariz. A notícia do portal Metrópolis revela que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo condenou nesta terça-feira Pablo Marçal à inegibilidade até 2032. A base dessa condenação seria as ofensas contra a justiça eleitoral cometidas por ele e também a adversários no âmbito da investigação que apura condutas irregulares durante a eleição de 2024. Notícia boa que já merece seu like, já vai curtindo aí, se inscreva no canal para nos ajudar. Muitas pessoas têm assistido os nossos vídeos, mas não se inscrevem no canal, então se inscreve aí, pessoal, não custa nada para você, compartilha a informação. E tem uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês também aqui, que acaba de ser exposta no Globo News, que revela que o vagabundo do Paulo Figueiredo, que está lá com o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, estimulando os norte-americanos a virem com sanções contra o Brasil, deu a seguinte declaração: hoje estou 100% convencido que as tarifas que foram aplicadas contra o Brasil são um movimento correto. O presidente Donald Trump agiu corretamente e sou muito grato a isso. Dá para acreditar no que esse vagabundo acabou de fazer? Olha só. O Moreira, nosso editor, tá me mandando aqui um trecho da live, do que o Paulo Figueiredo disse na live, aquela que a gente trouxe ontem. Ele diz, na linha do que ele falou pro Guedinho, ele diz assim: eu fui convencido e hoje estou 100% convencido de que as tarifas foram um movimento correto para o Brasil. O presidente Trump agiu corretamente e eu sou muito grato a ele. Aí ele fala aqui, ó: a liberdade de expressão é um direito que se sobrepõe ao emprego dele. Ele está falando do entregador de aplicativo, né? Porque se ele não tiver liberdade, daqui a pouco também ele não vai poder ter emprego. Aí ele começa a discorrer ali sobre as coisas nas quais ele acredita. É revoltante, né, pessoal? Esse cidadão não tem vergonha na cara de falar isso na cara da população brasileira. E o pior é que tem um bando de patriotários batendo palma para essa atitude. Vamos ver agora a ação impetrada no Supremo Tribunal Federal para impedir a nomeação de Eduardo Bolsonaro em cargos estaduais, para tentar salvar o mandato dele de deputado federal, porque ele não vai voltar ao Brasil por medo de ser preso. Olha primeiro o que revelou André Sadi. Bom, a gente está acompanhando toda a situação envolvendo o deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, fazendo essas articulações junto ao governo de Donald Trump. Mas aqui dentro, como é que fica a situação do Eduardo Bolsonaro? A novidade desse caso é que eles, família Bolsonaro, estão buscando um abrigo, uma proteção, uma blindagem política para Eduardo Bolsonaro salvar o seu mandato. Como? Uma vaga num governo estadual, uma secretaria especial, uma secretaria extraordinária de algum governador aliado. Essa proposta, inclusive, chegou aos ouvidos de ministros do Supremo, com quem eu conversei hoje, que estão atônitos com essa proposta, porque, obviamente, seria uma forma de Eduardo Bolsonaro preservar o seu mandato, porque ele poderia se licenciar para ocupar uma vaga, o regimento da Câmara permite isso, e assim ele salvaria o seu mandato. A grande preocupação aqui é óbvia, é com uma eventual prisão de Eduardo Bolsonaro. Como vocês viram, ela revelou que os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal estão atônitos com essa informação de que o PL está tentando salvar o cargo de Eduardo Bolsonaro com uma nomeação para a Secretaria de Governo de um governador bolsonarista. Essa revelação de Sadi já dá pra gente o resultado final dessa ação do Supremo Tribunal Federal. Se os ministros já estão atônitos, então já dá pra gente presumir que eles vão barrar isso. Mas para surpresa de 0 pessoas, olha só quem é o governador que está disposto a criar essa secretaria para salvar Eduardo Bolsonaro. Inclusive já está falando com Eduardo Bolsonaro para criar essa secretaria.
E uma das ideias estudadas para que ele não perca o mandato é conseguir uma nomeação em algum estado governado pelo PL. Segundo a apuração do RJ2 da TV Globo, o governo de Cláudio Castro, no Rio, discute criar uma Secretaria de Relações Internacionais e já teria até convidado Eduardo para assumir. Procurada, a gestão Cláudio Castro não quis comentar. Olha quem que é, o Cláudio Castro, o bolsonarista de primeira hora, que já estaria criando essa secretaria para tentar salvar Eduardo Bolsonaro. E inclusive já convidou Eduardo Bolsonaro para fazer parte dessa secretaria. Que como o André Sadi revelou ali, Eduardo Bolsonaro então conseguiria manter o seu cargo de deputado federal. Só que ele não contava com essa ação impetrada no Supremo Tribunal Federal. Olha só a notícia do ICL. STF é acionado para impedir nomeação de Eduardo Bolsonaro em cargos estaduais. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Faria, protocolou uma petição ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal pedindo uma medida cautelar preventiva para impedir a nomeação de Eduardo Bolsonaro em qualquer cargo comissionado ou função de confiança nos âmbitos estadual, distrital ou municipal. A medida também requer o afastamento cautelar de Eduardo Bolsonaro do mandato parlamentar sob o argumento de que ele estaria instrumentalizando o cargo para dar continuidade a crimes investigados no inquérito 4995 e a ação penal 2668. Ou seja, pessoal, o deputado federal Lindbergh agiu rapidamente fazendo a parte dele e entrando com a ação no Supremo Tribunal Federal. E como disse André Sadi, os ministros já anteciparam que estão atônitos com essa revelação de que Eduardo Bolsonaro estaria então com esse plano para salvar o seu mandato de deputado federal. E o foco seria evitar então uma possível prisão. E agora, qual será a decisão do Supremo em relação a isso? A ação já foi impetrada. Agora vamos ver qual vai ser a decisão dos ministros. O que vocês acham? Deixe sua opinião aqui abaixo. Não se esqueça de deixar o seu like, pessoal. Curte esse vídeo, compartilhe a informação para nos ajudar. Como eu disse para vocês, nosso canal está começando agora e precisa do apoio de vocês para engajar o conteúdo. Então, se você puder curtir, comentar, compartilhar e se quiser fortalecer de forma financeira, o Pix é esse que aparece aqui abaixo. No mais era isso. Obrigado a todos. Logo mais eu volto com mais vídeos aqui no canal.